Salmo 19, verso 1, nós vamos ler aí até o verso 4. O subtítulo diz: O Deus que se revela na criação e em sua palavra, né? Que é o que vai enquadrar aí todo o Salmo, né? Hoje nós vamos ficar aqui apenas na parte da criação. Um Salmo também de Davi diz o seguinte: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas sua voz se faz ouvir por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Né? Se você notou aqui, vamos ler mais uma vez. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ele vai usar aqui uma linguagem poética, né, para descrever a criação, que é algo maravilhoso. E ele diz: um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite, sem discurso nem palavras. Ou seja, quando nós olhamos para a criação, não há palavras sendo verbalizadas. E é isso que Davi está dizendo. Sem discurso nem palavras, ou seja, não se ouve a sua voz. Mas aí ele vem e reafirma: mas sua voz se faz ouvir por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Né? Ou seja, Davi está nos apresentando aí a criação, que há um Criador por detrás da criação. Esse é o tema aí da minha mensagem hoje, né? O Criador por trás da criação. Davi está anunciando a natureza como um pregador acerca da existência de Deus. E ele diz que sem voz a natureza grita. E ela grita o quê? Que existe um Deus, que é Senhor, que é soberano sobre tudo e sobre todos. É isso que ele está mostrando. E é exatamente isso que nós podemos ver e percebemos quando olhamos para a criação. Nós vemos a mão de Deus, nós vemos ali a assinatura de Deus. E é claro que é algo extremamente fantástico. A natureza é um pregador acerca da existência de Deus e é um pregador irrefutável. Pois, afinal de contas, quando nós olhamos para a complexidade deste mundo, do universo, é impossível nós afirmarmos que tudo isso veio do nada. É uma questão de lógica. Certa vez eu fui ao shopping junto com a minha esposa e com o meu filho, e chegando ali no shopping, normalmente sempre tem alguém para vender um apartamento ou um condomínio, né? Uma casa em um condomínio, e aí você vê ali o plano em uma maquete, né? Muito bem feito, muito bem elaborado, e nessa feita aí, meu filho ele saiu de onde nós estávamos e foi conversar com o cara esperto foi dar atenção para ele, né? E ele mostrando todo o planejamento, né? De como seria, né? E era algo fantástico, né? Nos mínimos detalhes, uma maquete muito bem elaborada. E automaticamente, quando nós olhamos para aquele trabalho, você tem muita certeza dentro de si. Alguém criou isso. Uma mente elaborou toda esta maquete, alguém executou esta maquete, fez esse plano, colocou esse plano em ação. O interessante é que quando nós olhamos para uma maquete, e se alguém te dissesse: olha, isso veio do nada, isso veio de uma explosão, isso veio do caos, automaticamente nós iríamos falar: você é louco. É impossível que algo tão bem elaborado tenha vindo do nada, ou de uma explosão. É impossível. Se nós não conseguimos conceber a ideia de uma maquete vinda do caos, vinda do nada, ou de uma explosão, como que as pessoas querem nos enfiar goela abaixo que tudo isso que nós vemos veio do caos? Como que as pessoas querem mostrar a nós que tudo isso evoluiu? Do caos veio toda esta organização, tudo nos seus mínimos detalhes, tudo com as suas devidas proporções, para que pudéssemos realmente ter vida em nosso planeta. Se uma maquete nós não conseguimos dizer isso, nós não aceitamos que as pessoas nos digam: isso veio do caos, isso veio do nada. Como esse universo extremamente complexo, as pessoas querem nos fazer acreditar que veio do caos. Imagine, se você chega em sua casa, e de repente você chega lá em sua casa, e há uma bagunça total. Vamos partir
da ideia de que você arrumou antes de você sair, né? Se você não arrumou, é claro que você vai encontrar o caos quando você chegar. Isso é inevitável. Mas imagine que você deixou a sua casa toda arrumadinha, tudo certinho, o lixo no seu devido lugar, as coisas tudo bem organizado. De repente, quando você volta do culto, você chega lá, a casa está uma baderna. Lixo para tudo quanto é lado. Há um caos ali. O que você pensa? O que aconteceu? Algo aconteceu aqui. Alguma coisa aconteceu, seja um fenômeno físico ou algum animal, né? Uma vez nós chegamos em casa, os cachorros tinham feito uma baderna lá em casa, rasgaram o saco de lixo, fizeram uma bagunça total. Chegamos, estava todo mundo quietinho, fingindo que eles não estavam ali, que não foi eles que fizeram bagunça. Né? E é exatamente isso. Quando você olha para o caos, automaticamente você associa isso. É impossível alguém... o caos não vai gerar organização. O caos vai trazer desorganização, baderna. E as pessoas tentam nos fazer acreditar que do caos saiu essa complexidade, tudo isso no seu devido lugar, com suas devidas proporções, que do caos surgiu tudo isso. E Davi está dizendo que a natureza, quando nós olhamos para a criação, ela proclama que há um Criador, que há uma mente brilhante e inteligente, que há um Deus soberano sobre tudo e sobre todos, e que arquitetou tudo isso que nós vemos. E é claro que isso é uma questão de lógica, né? Sem voz, ela grita. Ou seja, por trás de uma criação inteligente, há uma mente inteligente. Há um ser inteligente e todo-poderoso que criou todas as coisas. E Paulo ele vai nos dizer que os homens, eles são indesculpáveis. Porque muitas vezes as pessoas nos questionam, né? Mas e o índio lá no meio do mato? Ou fulano que nunca ouviu nada acerca de Deus? Paulo diz que toda a raça humana ela é indesculpável, porque é impossível que você olhe para a criação e você não se pergunte, quem formou isso? Quem fez isso? Como isso surgiu? Com toda essa complexidade, porque a criação vai proclamar a glória de Deus. E é isso que nós vemos em Romanos, né? O apóstolo Paulo nos mostra isso. E ele diz, pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. E aí ele começa a dizer, pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas. De modo que esses homens são indesculpáveis, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Você consegue notar aqui o que Paulo está dizendo? Paulo começa a pregar o evangelho, a anunciar a boa notícia, e ele começa falando da ira de Deus, que se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que sufocam a verdade. Não é que eles não conhecem a verdade, eles sufocam a verdade. E ele diz que eles sequer olham para a criação e reconhecem que há um Criador. E Paulo diz que isso vai ter um efeito sobre suas vidas. Ninguém, um índio no meio do mato, ou qualquer pessoa que alegue uma ignorância, ou que nunca ouviu falar acerca de Deus, todos são indesculpáveis, porque a criação está ali como um pregador, anunciando que há um Criador que fez todas as coisas. Quando nós olhamos há mais de 2000 anos, romanos e judeus, eles tentaram calar as testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo. E em nossos dias não é diferente. Por muitos anos nós temos ouvido, né, darwinistas e também materialistas tentando calar essa outra testemunha, que é a natureza. Assim como os romanos e judeus há 2000 anos tentaram calar aqueles que pregavam o evangelho, que anunciavam a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, há muitos e muitos anos nós vemos também adeptos aí da teoria da evolução, vemos muitos darwinistas e materialistas tentando calar esta outra testemunha, a natureza, que anuncia que há sim um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E é por isso que nós temos sim que combater essa teoria da evolução. E por que nós temos que combatê-la? Porque muitas pessoas ficam preocupadas, né? A teoria da evolução, ela não precisa
combater, por exemplo, Mateus, falando do Evangelho ou falando de nosso Senhor Jesus Cristo. Se eles conseguirem, e isso é ensinado nas escolas, né? Não como uma teoria, mas como uma verdade absoluta, como algo que pudesse ter sido, ter comprovação científica, né? O próprio nome já diz que é uma teoria, mas nos apresenta como uma verdade absoluta. E isso é difundido nas escolas. E é claro que eles não precisam vir e ensinar os seus filhos ou a questionar os nossos filhos, como, por exemplo, acerca da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, ou querer combater o Evangelho, né, os Evangelhos, os relatos nos Evangelhos. Bastam eles tentarem desconstruir Gênesis e tudo vai por água abaixo. Porque se Gênesis não é uma verdade, se Gênesis não é algo absoluto, se no princípio Deus não criou todas as coisas, acabou a nossa fé. Então eles não precisam ir para os evangelhos ou tentarem combater a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Basta eles tentarem desconstruir a mensagem de Gênesis 1, onde diz que no princípio Deus criou todas as coisas. E o mais interessante é que essas pessoas, eles olham para nós como se nós fôssemos um bando de idiota, um bando de tolos ou irracionais, pois nós cremos em milagres. Nós cremos que o Senhor pode operar grandes coisas, que o Senhor andou sobre as águas, que o Senhor fez grandes acontecimentos, como nós vemos em inúmeros relatos nas Escrituras. E eles nos chamam de tolo por isso, por acreditarmos nisso e em muitas outras coisas, por acreditarmos em milagres, quando na verdade eles também não deixam de crer em milagres. Os adeptos aí da teoria da evolução, eles creem em milagres e coisas absurdas, coisas assustadoras, como, por exemplo, que toda forma de vida que nós vemos hoje veio a existir por meio de uma ameba, ou seja, e nós é que somos loucos, nós é que somos irracionais. Eles também creem em milagres. E aí eu te pergunto, é ilógico nós, que cremos que há um Deus soberano sobre tudo e sobre todos, que há um Deus poderoso que criou os céus e a terra, que há um Deus que criou tudo que nós vemos, é ilógico afirmarmos que Ele pode controlar os elementos, que Ele pode abrir o mar, que Ele pode andar sobre as águas? Não, não é ilógico para nós. Que cremos que um Deus que criou todas as coisas, neste Deus que é poderoso sobre tudo e sobre todos. Isso não é ilógico. Ilógico é o que eles afirmam. Imagine, né, se você... É mais ou menos a ideia de pegar o Steve Jobs, né, se ele estivesse vivo, e você perguntar para ele se ele sabe mexer no iPhone, por exemplo. Seria uma loucura. O cara criou, o cara formou. Ele arquitetou tudo aquilo. Será se ele não consegue fazer algo diferente ali? Será se ele não consegue mexer naquele iPhone? Seria uma tolice. Então, quando nós olhamos para a criação, e quando você olha para esse universo extremamente complexo, nós vemos a mão de Deus. Nós vemos ali a assinatura de Deus. Tudo no seu devido lugar, com as suas devidas proporções. Se você afastasse a lua um pouquinho da terra e pronto. Ou o sol um pouquinho mais próximo de nós e todos morreríamos queimados. Um pouco mais afastado e todo mundo morreria aí congelado. Tudo com as suas devidas proporções, nos seus devidos lugares, e as pessoas querem nos fazer acreditar como se tudo isso veio do caos ou de uma explosão cósmica. E Davi está nos mostrando aqui. A natureza é uma revelação diária da glória de Deus. Então, todas as vezes que nós nos levantamos pela manhã, que muitas vezes você se levanta aflito, angustiado, preocupado, né, com a sua vida, com a sua existência, com os seus inúmeros problemas, você deveria olhar pela janela e olhar e contemplar a natureza. E você ver ali a grandiosidade, você ver o poder de Deus, a mão de Deus, a soberania de Deus em manter tudo isso no seu devido lugar, com as suas devidas proporções. É Ele quem comanda este universo. E se Ele comanda este universo, você acha mesmo que Ele não tem poder para comandar a minha e a sua vida? Você acha mesmo que a nossa vida está aí jogada ao léu? Não, a nossa vida está nas mãos deste Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Então eu quero falar apenas 3 princípios de maneira rápida aqui. Primeiro, a criação é a base de tudo. Como eu disse, o Evangelho não começa em Mateus, mas começa lá em Gênesis.
Não começa com Deus amou o mundo de tal maneira, mas começa no princípio Deus criou todas as coisas. E mais uma vez falando acerca dos milagres, que eles querem nos fazer acreditar que somos tolos, né, por acreditarmos em milagre. Como o Elvis começou a pregar aqui no domingo, né, sobre o livro de Jonas, e muitas pessoas sempre fazem indagação. Vocês acreditam nessa loucura de um homem dentro da barriga de um peixe? Ora, se fosse o inverso, estivesse falando do inverso, que o peixe estava dentro da barriga do homem, a gente afirmava lá. Por que não? É impossível para Deus, aquele que criou todas as coisas, abrir o mar vermelho? Para nós não é impossível. Se ele criou todas as coisas, ele tem poder sobre todas elas. Segundo, né, a moralidade. Quando nós olhamos, a criação ela é a base de tudo, inclusive para a nossa moralidade. Jesus, ele cita a criação para explicar, por exemplo, sobre o divórcio, lá em Mateus. Ele remete para Gênesis. E ele vai falar em Gênesis, que no princípio criou Deus. Ou seja, o que Deus ajuntou não separe o homem. Ele volta mais uma vez para Gênesis. Algumas pessoas, né, alguns pastores, quando eles vão falar sobre casamento gay, eles buscam muitos recursos, inclusive na ciência, e muitos dos seus argumentos vêm com base nisso, né? Nós não precisamos recorrer a muitas coisas. Eu não preciso dar inúmeros argumentos para falar contra, seja o casamento gay ou qualquer outra coisa. O que eu preciso é simplesmente citar as Escrituras. Como, por exemplo, na questão do casamento gay, nós citamos as Escrituras, Gênesis. No princípio Deus criou. E ele diz, no princípio criou homem e mulher. Acabou. E ele diz, olha, o que ele ajuntou, o que Deus uniu, não separe o homem. E ele disse muito claro, um homem e uma mulher. E deixarão pai e mãe e vão se tornar uma só família. É só isso. O nosso único argumento é, Deus nos fez assim. E ponto final. Eu não preciso dar inúmeros outros argumentos. Eu vou recorrer às Escrituras. O meu Deus diz assim, o Criador de todas as coisas. Ele disse que é desta maneira e ponto final. Então não importa se as pessoas esperneiam, se as pessoas digam, mas eu não creio nisso. Não importa. No princípio, Deus fez homem e mulher. Pronto. Segundo, com Deus, né, o mundo fica colorido, né? Como você vê aí. Um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite, né? Como eu disse, ele está usando ali um recurso de linguagem, né, para descrever o quanto que a natureza ela é bela. E se você consegue acompanhar aqui o raciocínio, né? Imagine ele olhando para a natureza, provavelmente você já teve essa sensação quando você está, por exemplo, de frente para o mar. Eu não sei nadar, então entrar para mim não é algo muito atrativo, não. Entrar na água para mim não é muito atrativo. Mas eu acho extremamente maravilhoso. Você vê ali a grandiosidade de Deus, como que Deus é poderoso. Como diz as Escrituras, Ele impõe limites, né, para que as águas não avancem e por aí vai. Então você vê ali o poder de Deus, a soberania de Deus, a grandeza de Deus. E é esta linguagem que Davi está usando aqui. Olhando para a criação, olhando para a natureza, vendo a beleza, e ele tenta expressar isso e verbalizar isso com essa linguagem de alguém extremamente apaixonado. E é isso que ele vai usar depois nos versos aí diante, né, falando acerca do sol. Como o sol ele sai como um noivo, né, apaixonado, para descrever. Uma perspectiva totalmente diferente quando narrada, por exemplo, pelo autor de Eclesiastes. Narrando de uma perspectiva de um homem sem Deus, aonde ele olha para a criação de uma maneira completamente negativa. Porque se não há Deus, se Deus não existe, o que nós vamos fazer da nossa vida? Tanto que o autor de Eclesiastes ele vai dizer, né? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. Você consegue ver a linguagem dele? Levanta-se o sol se põe de novo, o sol volta para o seu lugar, onde ele vai nascer novamente. Ou seja, meio que canseira, meio que enfado. Ou seja, todo dia é a mesma coisa. E ele continua. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém pode exprimir.
Ele olha para a criação, mas com uma visão completamente diferente do salmista. Ele olha para a criação e diz, louvado seja Deus, o Criador dos céus e da terra. Como que esse Deus é extremamente poderoso? Porque ele olha da perspectiva de Deus, o Criador, e que a vida dele está nas mãos desse Senhor. E aí você olha na perspectiva, não, de um não cristão, ou pelo menos com uma perspectiva de um homem sem Deus. E ele diz, tudo isso é canseira, tudo isso é enfado, tudo isso é vazio. Ele não consegue ver brilho naquelas coisas. E é exatamente isso que acontece muitas vezes. Ou seja, se não há Deus, se Deus não existe, nós somos um acidente da natureza. Se a nossa vida não está nas mãos do Senhor, nós estamos jogados de maneira aleatória no mundo vazio e sem propósito. Se Deus não é o Criador, se Deus não é soberano sobre tudo e sobre todos. Ou seja, sem Deus, o Sol é apenas um juntamento de gases, não é? E metais. Quando você faz uma breve pesquisa aí no Google, você vai ver que é exatamente essa descrição, nada mais do que os gases, né? Hélio e hidrogênio. Ou seja, em conjunto, 98% ali, os dois, né, da composição do Sol. Ou seja, sem Deus, o Sol é apenas isso. O Sol nada mais é do que apenas os gases hélio e hidrogênio, né, em 98% da sua composição. Ou seja, sem Deus, o pôr do sol, ele perde sentido. Sem Deus, você lavar a sua roupa ou cuidar da sua casa, perde o sentido. Sem Deus, o levantar pela manhã e trabalhar, e executar o seu trabalho da melhor maneira, perde-se o sentido. Porque, afinal de contas, se você não tiver ninguém para te dar aquele velho e bom tapinha nas costas, ou alguém para vir e reconhecer toda a sua dedicação, perde-se o sentido. Mas se existe um Deus, se existe um Criador, como a Escritura anuncia que existe esse Criador e que os olhos dele passam por toda a terra e que o nosso trabalho nele não é em vão, tudo o que eu faço, Deus está vendo. E ele diz de maneira muito categórica que o meu trabalho, em nenhuma hipótese, será inútil ou será em vão. Tudo que nós fazemos. E essa é uma perspectiva totalmente diferente. Totalmente diferente. E terceiro e último princípio aqui para a gente. Sem desculpas, né, para não crer. Ninguém tem desculpa. Verso 3 e verso 4. Ele diz, sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas sua voz se faz ouvir por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Então nós vemos que a primeira agência missionária do Senhor é a criação. E você vai ver na próxima mensagem que ele vai falar exatamente da palavra de Deus. Ele anuncia os dois como uma grande evidência de que existe um Criador. A criação e a palavra do Senhor, que Deus se revela destas duas maneiras. Na criação e por meio da sua lei, por meio da sua palavra. Ou seja, antes de Deus enviar os apóstolos aos confins da terra, ele enviou os seus astros, o sol, a lua, as estrelas, percorrem o seu caminho gritando, seja ao índio, ao hindu, a todo ser humano, há um Criador por detrás da criação. Por isso que toda a raça humana, ela é indesculpável. Por isso que Paulo diz que todos os homens estão debaixo desta justa condenação. E para reafirmar esta verdade, ele cita, como nós lemos aqui, a criação. A natureza é um testemunho da existência do Criador. Mas os gentios, eles não buscaram a Deus, eles não se prostraram diante de Deus, e mesmo diante desta testemunha, a criação, eles não se dobraram. E Paulo diz, vocês são indesculpáveis, porque existe a criação. A criação aponta, a criação testifica que existe um Criador. E é por isso que Paulo vai dizer em Romanos 1:20, né? Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e a divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebido mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Ou seja, a natureza não revela o conhecimento completo acerca de Deus, mas ela revela, sim, o suficiente para que os homens dobrassem os seus joelhos e clamassem a Deus, buscassem a Deus e pedissem a Deus por misericórdia,
mas eles não fizeram. Por isso que todos são indesculpáveis. Porque o que nós vemos na natureza já é o suficiente para que o homem se prostre diante do Senhor e busque a esse Deus Todo-Poderoso. Por isso, não crer é pecado. Os homens são indesculpáveis, você não tem o direito de não crer. É pecado ser incrédulo. Ora, diante de todos esses sinais, diante de todas essas evidências, o homem, ninguém, nenhum ser humano tem o direito de não crer. E quando nós olhamos para a cruz, nós vemos mais um sinal. Nós vemos mais uma vez o poder de Deus, a misericórdia de Deus. Nós vemos o amor de Deus sendo expresso na cruz do Calvário. Por isso que todos são indesculpáveis diante do Senhor. Que realmente nós, eu e você, nós possamos nos lembrar, diante das enormidades da vida, das dificuldades da vida, que muitas vezes você será assolado em achar que Deus não está cuidando de você, que a sua vida está aí ao acaso, que parece que ninguém está vendo muitas vezes os seus sofrimentos, as suas angústias, as suas dores. Quando você for tentado a pensar nisso, lembre-se do Salmo 19. Lembre-se de Davi. Lembre-se da criação, que revela que há um Criador, que há um Deus soberano sobre tudo e sobre todos. E que mais uma vez reafirma que a minha vida e a sua vida está nas mãos deste Deus, que nós reafirmamos constantemente aqui, que Ele é soberano, que Ele é poderoso. Mas nos dias das adversidades nós somos tentados a achar que estamos sozinhos. Que a nossa vida, que nós estamos passando por inúmeros vales, mas que parece que Deus não está conosco. E na mesma hora, eu e você, nós nos lembremos do que o salmista está dizendo. Os céus proclamam a glória de Deus. E quando eu leio que os céus proclamam a glória de Deus, automaticamente o que me vem à memória é que Ele está no controle de todas as coisas. Que Ele arquitetou nos mínimos detalhes, tamanho, proporção, distância, tudo no seu devido lugar. E assim como este universo, Ele mantém este universo extremamente complexo, com o seu poder, a minha vida também está nas mãos dEle.